Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que neste tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nós retornamos mais uma vez ao seu lar, ao seu AME. Hoje nós vamos dar sequência e finalizar o estudo que nós começamos na semana passada, que fala sobre o poder da intercessão pelos crentes. O nosso objetivo é mostrar e revelar ao seu coração que existe poder na oração, existe um poder na intercessão. Quando nós conhecemos a vontade de Deus e quando nós conhecemos o que Deus tem revelado ao nosso espírito para a igreja, nós nos tornamos os canais de bênção divina. Por quê? Porque nós não enxergamos as coisas como o mundo. O mundo está dizendo, nós não temos paz, nós não temos certeza, nós não sabemos o que será, nós não sabemos quem é quem, nós não sabemos qual vai ser o destino, mas nós sabemos o que vai acontecer conosco, o nosso destino, nós conhecemos a vontade de Deus em tudo. Por quê? Porque a revelação de Deus está em nosso espírito. Então, semana passada, nós começamos e falamos sobre o poder da intercessão e nós dissemos, quando Paulo chega no versículo 15, ele diz assim, por isso também eu tenho ouvido por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, ele ouviu a fé que estava operando entre os irmãos de Éfeso. Nós poderíamos dizer e dissemos que esta mesma fé opera também na igreja em que nós participamos. A fé está operante em nossos corações, como estava também no coração daqueles que eram membros da igreja em Éfeso. Então, irmãos, ele diz assim, eu não paro, não cesso. Veja bem, Paulo orava constantemente e fazia menção dos irmãos nas suas orações com um propósito de que aquilo que estava sendo revelado por ele, a igreja, pudesse ser parte da vida desses crentes. Então, hoje, nós vamos saber e vamos conhecer pelo texto bíblico quais seriam essas dádivas. Ou seja, o que Deus tem para nós, que nos leva a interceder. Veja, a fé está aqui. A fé é este poder que vai nos levar a crer em tudo que está sendo dito aqui. Isso é importantíssimo. Quando eu creio, eu coloco toda a minha vida em cima disto, então o Espírito de Deus, ou seja, Cristo em nós, que é a esperança da glória, da manifestação, da luz divina dentro do nosso ser, ele realiza segundo a oração. Por isso é importante nós orarmos, intercedermos continuamente pelos santos. Por quê? Porque se vivemos numa vida que está amarrada por algumas coisas, ou amarrada pelos rudimentos deste mundo, e conhecedores daquilo que Deus tem para nós, nós podemos interceder para que isto que foi
predestinado por Deus para todos aqueles que confessassem, ou seja, que confessam o nome de Jesus, possam receber em si o poder desta revelação. Então, o que é que foi revelado a nós? Ou melhor, o que é que está revelado a nós pelo apóstolo Paulo nesta carta de Efésios? Então, o versículo 17 mostra o propósito divino. Para que eu não paro de orar por vocês, interceda por vocês diante do Senhor, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, veja, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, a concessão deste espírito só será liberado mediante a oração, pedindo ao Pai que ele seja liberado aos que creem. Então veja, você já foi abençoado em Cristo Jesus. Então toda esta revelação está contida em Cristo. Agora Paulo diz, eu peço, lembro o Senhor que o Senhor, antes da criação do mundo, disse que estaria neste Espírito, em Cristo, abençoando-os. Ou seja, manifestando, falando os oráculos, os teus oráculos, dizendo a eles de tua benevolência, de teu poder, da tua grandiosidade. Então a concessão desse Espírito, ou seja, só será liberado o poder mediante as orações. Para quê? Para que as pessoas saibam que Deus que prometeu fará. Então, isso como que, vamos dizer assim, destrava alguma coisa, ou abre a porta para que esta manifestação comece a acontecer. Por quê? Porque é mediante o processo da oração que é conhecida a vontade de Deus e a expressão de Deus. Então, o Espírito Santo que está em nós, Cristo, sabe como orar. Ele conhece o Pai. Então, quando ele intercede ou interpela o Pai por nós, nós começamos a falar, nós começamos a emanar essas palavras. É como se nossa oração fossem profecias. Ou seja, ele nos dirige a palavra ao Pai. É ele quem coloca essas palavras, é ele que nos ensina a orar. Não é isso que a Bíblia diz? Então a palavra de Deus diz que quando nós pedíssemos segundo a sua vontade, isso foram o ensino de Jesus, foi a palavra de Jesus. Quando vocês orarem a ele, crendo, segundo a sua vontade, Deus te responderá. Então, veja que quando eu estou orando, movido, inspirado pelo Espírito Santo, eu estou orando em voz alta, eu faço conhecido aquilo que está sendo interpelado diante de Deus. Então, a vontade de Deus se expressa como? Quando Ele realiza todas as coisas, porque do Pai vem a realização de todas as coisas. Nós chegamos a um entendimento aqui de que nada vai acontecer na tua vida, na vida da sua família, no seu emprego, na igreja ou em qualquer outro lugar, se não for pela oração. Por quê? Por causa desta bênção espiritual, por causa de Cristo, a expressão de Deus dentro do teu coração. Cristo, a pessoa gloriosa do seu Espírito, conhece o coração de Deus, conhece a necessidade, conhece a promessa e então Ele nos enche
de sabedoria para pedirmos segundo a vontade de Deus. E Deus realiza. Quando nós oramos, movidos pela força da nossa carne, pelas nossas necessidades carnais, nós começamos a pedir a Deus segundo nosso interesse. Veja, faz uma diferença incrível. Quando eu peço a Deus um carro para poder realizar as coisas que Ele já me deu de antemão a realizar, esse carro é bênção, porque eu peço segundo a vontade dEle. Mas quando eu tenho vontade de ter um carro de luxo e eu peço a Deus, eu peço para esbanjar o quê? O meu desejo de passear, o meu desejo de conforto, o meu desejo de exibir o que eu possuo. Não recebe. Então nós temos que entender essas coisas. O versículo 18 nos diz o seguinte: iluminados, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Meus irmãos, isso é de Deus. Não pode acontecer senão pelo Espírito Santo, senão pela bênção, por termos sido abençoados com o Espírito da verdade dentro dos nossos corações, para sermos bênção. E para isso Deus ilumina os olhos do nosso coração. A palavra é a palavra fotizo, que significa que produz luz, ou seja, clarear, fazer brilhar, tornar evidente. Ou seja, para que ele possa fazer com que algo exista e assim vir à luz e tornar-se claro para todos. Você entende o poder disto? Não é simplesmente a gente ter uma mente brilhante, é Deus fazer existir todo o seu propósito, é esclarecer aqui espiritualmente coisas que eu e você não temos capacidade humana de entender. Ou seja, de imbuir alguém com o conhecimento que salva, instruir, informar. Ou seja, Cristo em vós, dando entendimento sobre as verdades de Deus. Para que venha o Espírito Santo, ou seja, para que isto venha do Espírito Santo, de dentro do Espírito de Deus, venha a existir, veja, venha a existir uma expectativa enorme, uma confiança de eterna salvação. Isso não vem de você, é um dom de Deus, é graça divina. E a Bíblia diz, o qual Ele mesmo, ou seja, o próprio Espírito Santo, que traz de Deus em si toda a bênção espiritual para a tua vida, ele te chamou. Então veja, há um convite para uma festa de comunhão, há um chamado para que você, pelo conhecimento das verdades divinas, abrace a salvação providenciada por Deus. Para que Ele te revele a riqueza. Ou seja, a palavra ploutos significa fortuna, abundância de possessões materiais, abundância, plenitude. Isto é, aquilo com o qual alguém é enriquecido. Então Deus deseja abençoar você, inclusive com bênçãos materiais. Sim, não é verdade que a pessoa deve ser miserável, pobre. Não, Deus quer te abençoar, mas Ele quer te abençoar com as riquezas verdadeiras, que são oriundas da sabedoria que Ele te dá, da bênção que Ele te concede, e não aquilo que é conseguido com tua própria força, com tua própria inteligência, onde você, movido por várias situações, vai ajuntando tesouros, onde a traça e a ferrugem consomem. Nós não podemos, porque isso extrapola as coisas físicas. Porque isso também
expressa a riqueza do conhecimento muito mais profundo, porque lhes é revelado através do Espírito a glória. Ou seja, algo que pertence a Deus. Você pertence a Deus. Isso é mais precioso do que você dizer que você pertence a um Lions Club, a uma fraternidade qualquer. Você pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. É a expressão da majestade real, que você pertence a Ele como supremo governador, majestade no sentido de perfeição absoluta da divindade. Fé é esta consciência disto que o Espírito Santo te revela. É isto que dá o poder, que te leva a fazer e realizar coisas, porque pela fé nós chamamos à existência aquilo que não existem. A fé é o fundamento das coisas que nós esperamos. Se você esperar essas coisas, você vai tê-las. Se você esperar essa grandeza sendo manifestada em sua vida, você vai ver. E isso é muito mais poderoso do que qualquer dinheiro, qualquer loteria desta terra, porque você não depende dessas coisas para você ser feliz e você se realizar nesta vida. É quando nós entendemos a riqueza da presença dele e a riqueza do seu poder e da maneira como ele pode chamar a existência, abençoando tua vida e você abençoando. Isso é muito mais poderoso e mais rico do que qualquer benefício que você possa ter na face da terra. Então ele disse, para que sejam iluminados os vossos olhos do entendimento, para que vocês recebam essas bênçãos, para que teus olhos sejam abertos para saber que Ele mesmo, o Espírito Santo, te assegura uma herança. Nós somos possuidores de uma herança. E herança é propriedade recebida ou a ser recebida por herança. É o que é dado para alguém como uma posse. E sabe o que Deus te deu? Ele disse, Ele te deu Cristo. E em Cristo, toda sorte de bênção que o seu reino possui, pertence a você, como herança. E agora você pode abençoar, usufruir dos poderes que isso te confere. Meus irmãos, se nós tivéssemos uma consciência mais profunda, real, nada neste mundo poderia nos deter, nada. Mas o fato é, nós não temos. Por quê? Porque falta intercessores, falta oração. Isso tem que ser pedido. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batam. Existe uma porta. Existe a porta chamada Jesus. Bata nessa porta. Ele te conferirá tudo que o Pai disse que você pode ter. É tua herança, mas está confinada em Cristo. E tudo isso vem pelo relacionamento. Tudo isso vem pela ação dele em nossas vidas. Então, toda esta bênção, que você foi abençoado com ela, você foi abençoado também e chamado por Deus para que essas gloriosas coisas sejam conhecidas dos outros pela sua instrumentalidade. Por isso que a palavra de Deus diz, com toda sorte de bênção na região celestial em Cristo Jesus. Então o versículo 19 acrescenta, além disso, que você possa transcender
ultrapassar, exceder os limites da sua carne e possa experimentar a grandeza do seu poder que vem de dentro do Espírito e penetra as suas entranhas como uma espada de 2 gumes, e ela vai desconectando todo o espírito ligados a este mundo e ligando você à tua herança, ligando você a Cristo, daquele que crê de acordo com a eficácia, ou seja, que crê de acordo com a energia que é produzida em você e que no Novo Testamento significa e é usado apenas para poder sobre-humano. Então nós estamos vendo que não é do homem, mas é dele. É um poder sobre-humano que atua em tua vida para que você possa exercer o teu chamado, a presciência de Deus, a vontade suprema de Deus de se manifestar em você. Então é este poder que te faz ativo na obra de Deus, na casa do Senhor. É o poder de te usar e pela tua instrumentalidade executar nesta terra as obras de Deus. Então isso acontece pela força, e a palavra força aqui é a palavra iskos, que significa pela habilidade dele, pelo vigor e o poder dele, porque a bênção está confinada a Cristo. Cristo em nós, a esperança de glória. Então, Ele mesmo é que produz tudo isso dentro de nós. E essa produção de revelação gera o que nós somos, o quê? De fé. E fé nada mais é do que o vigor e a força dele em manifestação. O que nós concluímos é isto. Todo esse poder benéfico está guardado em Cristo. Cristo em você. Tudo isso está em Cristo. E a Bíblia diz, para ser revelado em você, para se manifestar por sua instrumentalidade, pela instrumentalidade de cada crente que forma a sua igreja. Mas o que tudo isso aguarda? Porque isso tudo não está em operação? Meus irmãos, é o que nós temos falado nesses últimos anos. Porque falta oração, falta intercessão. Porque a intercessão chama à existência o que está no coração de Deus e o Espírito, Cristo, conhece e Ele está em você. No momento em que você passa a conhecer o que está no coração de Deus, revelado pelo coração do Espírito que habita em você, então você começa a desejar e você pode pedir e Deus realiza tudo que nós pedimos a Ele em oração. Aí está a chave e aí está o sucesso de uma igreja viva, de uma igreja que crê no poder e crê nas promessas do próprio Deus para ela. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça uma igreja de oração, um povo que ora, um povo que intercede. Por isso, seu intercessor é muito importante, porque seu intercessor está ligado ao ministério que Deus colocou sobre sua vida para interceder e não cessar de orar por vocês, fazendo menção de vocês, para que estas coisas venham ser parte de vocês. Que Deus nos abençoe e que você continue perseverante no ame para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Amém.